Ainda que as pessoas comentem que não são preconceituosas, que elas não se importam de terem colegas de aula acima de 30 anos, acima de 40 ou com mais idade que isso, será que realmente elas estão falando a verdade? Será que elas não se importam de terem ao lado dela uma pessoa com mais de 50 anos estudando e buscando realizar um projeto de vida que por algum motivo ficou parado, engavetado e paralisado para que outros projetos, outras tarefas, outras funções fossem desempenhadas no momento que aquele ficou, de uma certa forma, esquecido num canto do coração? Será que elas realmente conseguem entender que aquela pessoa que está ali ao lado dela está vencendo tantas outras barreiras e se colocando numa situação de vulnerabilidade para retornar aos bancos de uma escola, de uma faculdade ou de qualquer outro curso? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Sueli e eu sou uma pessoa que retornou aos bancos da faculdade depois de 50 anos de idade, exatamente aos 57 anos de idade. E essa temática tem me movido a conversar com vocês a respeito, justamente porque eu percebo que as pessoas elas não conseguem se desvencilhar das amarras, dos julgamentos e dos laços que, de uma certa forma, limitam o progresso, limitam o desenvolvimento e a vontade delas progredirem. Pois bem, um dos últimos vídeos que eu gravei aqui, muitos comentários de jovens, eu fiquei assim bem emocionada porque no momento que eu estava gravando aquele vídeo, a minha intenção era, na verdade, atingir a parcela de mais idade, né? Seria os 40 mais, 50 mais. E, para minha surpresa, os jovens de 22, 25 anos estiveram ali assistindo aos vídeos e ainda deixando comentários. Na sua grande maioria, para não dizer na totalidade, os comentários foram elogiosos e alguns comentários no sentido de ficar naquele questionamento: por que que elas não crescem, por que que elas não evoluem se eu, que sou uma pessoa de o dobro da idade delas, estou fazendo algo que elas com idade bem menos que eu está olhando para as dificuldades. Muitos jovens ali, paralisados, não vou dizer paralisados, mas assim, temerosos por conta das cobranças. Às vezes cobranças de familiares, pode ser de amigos também. Então são assim, pessoas que estão inquietas porque se sentem de uma certa forma pressionadas e oprimidas por julgamentos alheios. E, baseado nisso, eu comecei a refletir e resolvi novamente trazer essa temática, no sentido de não deixar vocês ficarem desanimados em decorrência de falas, de palavras e de olhares, gestos que intimidam vocês, que façam com que vocês fiquem paralisados nos desejos, nos ideais que vocês têm dentro do coração. Veja bem, eu tinha no primeiro vídeo falado a respeito da questão da faculdade de psicologia e também da faculdade de direito que eu já era formada e que tinha iniciado a faculdade de psicologia agora. E, em razão de uma história que eu contei naquele vídeo, um
rapaz deixou um comentário no primeiro vídeo falando que eu sou uma pessoa corajosa por eu estar enfrentando novamente uma faculdade nessa idade. Eu vou até abrir aqui o vídeo para eu poder ler um pedaço desse comentário para vocês. Ele disse assim: você é muito corajosa, pois o preconceito com relação à idade é bastante velado, principalmente no contexto acadêmico. Eu fiquei assim, um pouco, no momento que ele falou, eu fiquei um pouco mexida com aquilo. Falei, será que eu não estou percebendo que as pessoas estão sendo preconceituosas comigo? E hoje foi o retorno à faculdade depois que eu li esse comentário, que eu li no final de semana, e hoje eu voltei para a aula. E em razão desse comentário, ele não quis, na verdade, me diminuir minha vontade de estudar, nada disso, porque ele fez depois outras considerações para fazer com que eu refletisse por que essas pessoas jamais iriam me aceitar como uma aluna é normal como as demais. Porque ele disse que ninguém aceita que uma pessoa nessa idade de 59 anos vai estar querendo refazer a sua vida, mas sim, de uma certa forma, passar o seu tempo. Passando o tempo, ao invés de estar em casa fazendo outra coisa, cuidando de uma outra tarefa, ou elas iriam aceitar mais ainda se eu estivesse fazendo turismo, viajando, ou indo para a academia fazer uma atividade física. Então eu fiquei pensativa sobre isso, e quando hoje eu cheguei na faculdade, eu percebi que de uma certa forma eu fiquei um pouco deslocada, mas eu não sabia o que era. Foi uma manhã assim que eu fiquei um pouco down na faculdade, fiquei um pouco para baixo e eu não sabia o que é que estava me inquietando. E à tarde, e não havia acontecido nada de diferente na minha manhã e nem lá com qualquer um dos meus colegas. À tarde eu fui para terapia, conversando com a minha psicóloga, ela querendo saber como foi o dia, como foi a semana e tudo mais. Eu contando do canal do YouTube, que eu estava feliz, com mais de 5.000 visualizações em um vídeo e com um tanto de engajamento, as pessoas compartilhando as suas opiniões, dando as suas ideias, e eu mencionei esse comentário desse rapaz que de uma certa forma me fez refletir de maneira mais contundente. E li para ela o comentário e também li a resposta que eu coloquei para ele, que logo em seguida eu vou comentar com vocês também. No momento que eu falei isso para ela, e eu já havia comentado que de manhã eu estava mais triste na faculdade, ela me fez refletir que pode ser que isso tenha, de uma certa forma, acendido, gatilhado alguma coisa em mim, no sentido de eu me sentir desconfortável por conta de entender que haja preconceito velado em relação à minha pessoa naquele contexto escolar, estudantil, né, acadêmico. Eu falei, realmente faz sentido, pode ser que seja isso. Vocês veem como que é? Eu gravei o vídeo recentemente para vocês, no sentido de não deixarem palavras atingirem. E quando eu falo para vocês que tem que ter uma vigilância nessa entrada do consciente para o inconsciente das palavras, é justamente isso. Eu respondi legal para o Renato, expliquei para ele que eu não fico buscando validação das pessoas, que eu me coloco na minha condição de pessoa de mais de 59 anos e não busco que essas pessoas entendam que eu sou o que eu não sou, e sim que compreendam que eu sou uma senhora, uma jovem senhora, e que na verdade eu estou ali para aprender. Entende? Eu não estou ali para negar a minha condição de uma pessoa de mais de 59 anos.
Então, é isso que eu deixei claro. Quando ele comentou a respeito da academia, que às vezes essas pessoas iriam aceitar melhor se eu estivesse fazendo uma academia, um exercício de uma academia, eu mencionei que na academia mesmo eu, de uma certa forma, fui alvo de etarismo, que foi um profissional me chamando de gurizinha, que é algo mais preconceituoso do que isso. Pode ser que tenha carinho, pode ser que seja um jeito gentil, mas por trás dessa fala existe um preconceito com a idade. Porque, puxa vida, gurizinha não se chama uma pessoa de idade de gurizinha, né? E essas coisas de diminutivo, boquinha, olhinho, e falar com um adulto, idoso, como se fosse uma criança infantilizada. Nenhuma criança que tenha um linguajar desenvolvido, você fica falando no diminutivo, você vai mencionar as palavras como elas são. Então, são coisas assim que eu digo para vocês, que o tempo todo nós temos que manter a vigilância, porque para a gente ficar desanimado com comentários que nem têm a intenção de nos ofender, porque dentro de nós já tem algo gravado em as nossas mais tenras memórias, aí faz aquele match, né, como falam, dá aquela liga, e aí acende aquela sensação de menos-valia, de incapacidade, de rejeição, ou sei lá o que ficou gravado dentro de nós. Então eu volto a falar para vocês, não permitam, fiquem atentos, utilizem a força vital de vocês, fiquem com fé que vocês podem fazer as coisas. Se você é um jovem que está desanimado, anime-se, busque dentro de você essa força, faça palavras de autoafirmação, respire fundo, não fique dando muita importância para comentários que botam vocês para baixo. Façam por você aquilo que as outras pessoas não podem fazer, que é animar você internamente. Coloca dentro de você essa vontade. Entenda que se você se motivar, a sua vida daqui uns 5 anos, por exemplo, um curso, daqui 5 anos, olha o tanto que você caminhou. Você pode mudar o seu patamar de vida, você pode fazer concursos públicos, se isso for um ideal seu, uma vontade. Sabe, nada pode te limitar. Se você se dedicar, se você fizer um plano de ação, as coisas vão fluindo na sua vida. Quando você acordar positivamente, porque você vai estar agindo. Quando você observar, olhar para trás, você vai verificar o tanto que você caminhou, o tanto que você evoluiu. Esses dias eu estava num curso, fazendo um curso de oratória no Senac, aqui na minha cidade, justamente para eu poder melhorar a minha condição de oratória, e que na faculdade a gente vai começar, né? Começamos esse semestre, os estágios, e eu queria desenvolver, né? Não fazer feio. Então eu fui fazer esse curso de oratória, e lá nesse curso de oratória eu conheci uma moça que ela, no momento que ela foi fazer a apresentação dela, era para uma atividade para levar um objeto que representasse, que tivesse alguma memória para ela, e explicasse para os demais colegas o que aquilo ali significava. E ela levou um crachá da faculdade de administração. Eu achei aquilo incrível, fiquei assim, muito feliz de ver aquela atitude daquela jovem. Ela falou assim, o meu objeto, essa não era nem crachá, era uma carteirinha da faculdade de administração de empresas, que ela falou que aquela carteirinha proporcionou a ela sair de vigilante de estacionamento para um
emprego em um escritório, ganhando 4 vezes mais o valor que ela ganhava naquela função anterior. Nossa, aquilo foi lindo. Ela acreditando toda aquela evolução dela ao esforço e ao conhecimento que aquele documento, aquela carteira representava. Falei, é bem isso, tá vendo? Algo que ninguém tira dela. Se dedicou, se esforçou, se disciplinou. Por quê? Não tem almoço de graça, né? Para a gente ter as coisas tem que ter dedicação. Agora mesmo eu estou gravando esse vídeo no final da noite, fiz várias atividades durante o dia e estou aqui já com um pouco de sono, mas querendo muito falar com vocês e não querendo deixar de fazer esse vídeo. Então a gente precisa pagar um certo preço, fazer um certo esforço para a gente conseguir as coisas na vida. Vocês entendem? Façam isso, não desanimem. Evitem um pouco ficar com estímulos em excesso para que isso não mine as forças intelectuais de vocês. Porque quanto mais atividades assim vocês encherem o dia de vocês, mas forem atividades de uma certa forma vazia, que a gente chama de dopamina vazia, que são tempo perdido em rede social ou rolando, sabe, terminando uma série e colando em outra, tipo fumante com um cigarro acendendo um no outro, você entende? Isso daí só vai fazer com que vocês minem a força intelectual de vocês. Então, busquem colocar dentro de vocês objetivos, metas. Podem ser metas de curto prazo, não precisa ser nada extravagante. Comecem com pouco e vão aumentando de acordo com o crescimento gradual de vocês. E isso que vai levá-los a atingir o objetivo que vocês querem. Eu lembro que quando eu iniciei a faculdade de Direito, eu já tinha 28 anos de idade. Então, naquela época, eu já encontrei pessoas para falarem para mim. Uma colega de uma prima minha. Eu morava em uma kitnet, que eu tinha vindo da cidade do interior aqui para essa cidade que eu moro. E ela falou para mim assim, o que você está fazendo direito com essa idade? Você já está velha. 28 anos. Então, são coisas assim que as pessoas parece que elas não têm prazer de ver a outra pessoa desenvolvendo. Elas querem, de uma certa forma, minar essa força. Então, eu digo para vocês, evitem comentar sobre as intenções de vocês. Não falem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão planejando fazer. Vão para e passo fazendo dentro de vocês com a certeza do que vocês querem. Mas não fiquem propalando, não fiquem promovendo o seu esforço para os outros. Porque como vocês estão no início daquela caminhada, é mais fácil desanimar. Não vou falar nada de olho gordo, nada disso. Eu falo mais essa questão energética mesmo, das pessoas terem uma torcida contrária. Que mesmo esse canal do YouTube, eu não comentei para ninguém, só quem sabe é minha mãe e minha terapeuta, né, minha psicóloga, só. Então eu resolvi não falar, porque eu percebo que não existe uma torcida genuína, aquela vontade de que as pessoas têm de que a gente cresça. Elas até apoiam um certo crescimento, mas desde que fique inferior ao crescimento que elas projetaram para elas, ou algo que não as incomode em relação ao crescimento da gente. Então, na dúvida, não sabendo quem é que torce efetivamente pela gente, o melhor é bico fechado. Você fica calada,
ou calado e vai desenvolvendo seus planos, suas ideias, e sabe, sem grandes projeções para o outro. Foque em você, foque em sua força, faça os seus momentos de agradecimento todos os dias, porque isso ajuda muito você a se revigorar. Nada melhor do que a gente ser grato pelo que a gente tem, para que a gente possa lá na frente conquistar coisas melhores e maiores. O melhor sempre está por vir, pense sempre nisso. Nunca ache que o que você tem é o melhor, porque a vida sempre surpreende a gente e de maneira positiva. Claro que existem tropeços, mas são coisas que fazem parte da vida. Então a gente supera e segue adiante, porque enquanto a gente tem vida, é um bordão, mas isso é uma realidade. Enquanto a gente tem vida, a gente tem força para lutar. Eu penso sempre nisso, trabalho sempre com a ideia de que tudo passa. Torno a repetir, não se desanime, não se desestimulem por conta de perrengues que vocês estão passando no momento. Pensem sempre que isso tudo vai passar e que o dia de amanhã pode ser melhor do que o de hoje. E enquanto vocês estão vivos, a gente sempre tem condição de mudar o curso da nossa história. Falo, se é um vício, se é um desejo que não foi realizado, se é algo que está incomodando você, um sofrimento por conta de um relacionamento, qualquer que seja a questão que está pendente em sua vida, procure sempre se tranquilizar, não perca o controle, não se desespere, busque calma dentro de você, respire fundo, faça suas orações, seus agradecimentos daquilo que você reconhece que você tem, e todos nós temos coisas para agradecer. E aquilo que está ainda pendente, se você conseguir resolver, resolva, se não, dê tempo ao tempo, que o próprio tempo é o melhor dos remédios. Então, faça isso e procure ter uma vida feliz. Continuem firmes nos propósitos que vocês têm na vida de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo, tchau!